Como detectar gêmeos perdidos na nossa árvore genealógica, caso o tenhamos? Porque gêmeos perdidos é um fenómeno que já está estudado pela ciência. Aliás, até vou colocar na descrição um link de um vídeo da National Geographic que fala um pouco sobre este fenómeno dos gêmeos evanescentes, os gêmeos perdidos. Segundo se explica que uma em cada 5 gravidezes são gemelares. Foi descoberto recentemente também uma psicóloga nos anos 70, creio, em que ela descobriu que há certos sintomas emocionais crónicos, que são sintomas que existem desde sempre, que estão presentes dentro de nós, e que tem aqui um quadro clínico que é bastante fácil de detectar e que nós podemos descobrir os gêmeos perdidos de duas formas. Primeiro, podemos descobrir através dos sinais, dos sintomas, mas também é possível descobrir de uma forma factual, através da análise da árvore genealógica, e esse vai ser o objetivo do vídeo, onde eu vou explicar as duas partes, os sinais clínicos, e depois uma parte mais prática, onde eu vou explicar como é que se detecta isso, como é que se detecta o síndrome de gêmeo perdido através da árvore genealógica. Mas por enquanto eu quero abrir só um bocadinho esta caixinha do gêmeo perdido. Aliás, até há um vídeo que eu ainda vou partilhar, infelizmente ainda não coloquei no meu canal, mas brevemente eu vou colocar esse vídeo também no meu canal, que é uma entrevista que eu tenho com um caro amigo meu, Ivan Jurado, em que nós explicamos durante uma hora o que é o síndrome de gêmeo perdido. Mas depois brevemente eu colocarei isso no vídeo, e assim também já estarão mais disponíveis e ter mais informação, porque o objetivo deste vídeo é compactar a informação ao máximo para não tornar assim tão maçudo. Por isso, quando tiverem tempo e quando eu também tiver essa disponibilidade, eu partilharei esse vídeo. Mas, para entrar um pouco no tema do gêmeo perdido, há duas formas de nós detectarmos os gêmeos perdidos. A primeira forma é através do autoconhecimento e através de certos sintomas que nós apresentamos na nossa vida. E o sintoma principal que indicia um gêmeo perdido é um sintoma em que se explica por uma sensação irracional de vazio e de abandono crónico. Isto é, muita gente relata que ao longo da sua vida tem sentido um sentimento de vazio e sentimento de culpa de existir. É quase como desde sempre eu tive sempre uma sensação de algo que está dentro do meu coração que eu não consigo explicar e que me leva sempre uma sensação de vazio, sobretudo quando eu estou sozinho ou quando estou sozinha. E esse sentimento de culpa, sentimento de vazio, um sentimento de tristeza, um sentimento de invisibilidade, de inexistência, é quase como se eu não autorizasse a viver, é como se existisse um bloqueio no meu ato de vida, é como se existisse uma proibição em sentir prazer em viver, em sentir que posso ir além dos meus projetos, posso ir além dos meus objetivos, em que eu posso abrir-me ao mundo, no qual eu sinto isso desde sempre. Há uma probabilidade muito grande de esse sintoma revelar um gêmeo perdido na fase intrauterina. E isto porquê? Porque durante a fase de concepção há um momento em que há uma separação, em que há um gêmeo que parte, que morre, que fica colado à placenta, que sai através do sangramento, ou que fica mesmo com mancha na pele do gêmeo sobrevivente. E eu tenho casos, muita gente que foi detectado gêmeo perdido, e algo que é comum por vezes é terem ligeiras manchas no corpo, por vezes nas costas, na pele, e segundo o Dr. Salomão Celani, isso pode ser forma de manifestação da cola desse gêmeo no nosso corpo. E esse fenómeno de gêmeo perdido incute e cria nas nossas células uma sensação de perda inconsciente arcaica. Isto é,
É como se dentro do nosso psiquismo, dentro do nosso inconsciente, existisse sempre ali uma espécie de um luto bloqueado por resolver de alguém que foi concebido ao mesmo tempo que eu e que esteve ao meu lado nos meus primeiros momentos de concepção, onde minhas células estão-se a criar, as minhas células embrionárias estão-se a diferenciar, e há um momento que há uma espécie de uma perda na qual essa marca fica registada no nosso inconsciente. E isto vem provar que o nosso corpo guarda memórias muito arcaicas, muito antigas, e que ultrapassam até a nossa parte consciente. E é bonito existirem estes quadros teóricos, estas descobertas, para perceberem que a nossa biologia, caso nós não olharmos isto de uma forma mais alargada, podemos encontrar na nossa biologia razões muito interessantes, muito bonitas, para explicar certos sintomas que nós temos no nosso presente. Outro sintoma que muita gente sente como gêmeo perdido, por exemplo, é a sensação de que não há uma sensação de merecimento, que não há uma sensação de sentir-me insuficiente. É uma espécie de algo que eu tenho, parece que há uma outra metade na qual eu estou à procura. É aquilo que também nós chamamos o mito da alma gêmea, onde muita gente vive na fantasia e na romantização da busca da alma gêmea, na busca sempre de alguém que me vai completar. Pode ser através de uma relação amorosa, como pode ser através de um amigo ou de uma amiga, mas há sempre essa busca incessante de que eu busco sempre a outra metade e que sinto que há sempre um vazio dentro de mim na qual eu procuro, através de alguém, buscar essa metade. E isto cria muitas vezes relações de dependência baseadas nesta busca incessante de procurar algo que está dentro de mim e que nunca está no exterior. É por isso que muita gente, quando está na busca da sua cara metade, primeiro é preciso perceber o que é que eu sinto quando eu não estou nessa cara metade, ou quando eu não tenho essa cara metade, o que é que eu sinto quando eu estou sozinho, estou sozinha, ou quando eu estou solteira, ou solteira, ou mesmo até estou numa relação e sinto que essa pessoa nunca vai preencher aquilo que eu sinto e que eu vou precisar sempre de alguém para sair deste lugar. E isto aqui é claramente um sintoma muito provável de um gêmeo perdido. E existem outros sintomas mais interessantes. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa, no qual até me incentivou a fazer este vídeo, foi um caso muito giro, em que ela relatava que tinha muitas vezes a experiência de ter alguém que falava com ela como se fosse uma espécie de um amigo imaginário, mas que numa primeira fase esse amigo imaginário lhe falava com ela de uma forma destrutiva, agressiva, que a mandava fazer coisas que ela não queria, como pegar em facas, agredir pessoas. É como se ela tivesse uma espécie de um processo esquizofrénico, psicótico, onde sentia à volta dela como se tivesse uma voz dentro dela que a obrigava a fazer isso. E ao fazer-lhe a pergunta, que desde quando ela tem essa sensação de ter alguém ao lado dela que a faz levar a esses lugares mais obscuros, ela revelou que disse que se sentia desde sempre. E através da análise da árvore genealógica dela, através de outros sintomas que ela sentia, como esta tal questão de sensação de vazio e tudo mais, nós conseguimos descobrir que realmente durante a fase intrauterina dela, muito possivelmente ela teve alguém durante a sua fase de crescimento embrionário. Fez a pergunta à mãe, ela revelou que realmente durante a gravidez dela houve um sangramento muito grande no terceiro mês, ou no segundo mês, creio eu, e todos os sinais começaram a indiciar que realmente essa voz estava a querer chamar a atenção dessa pessoa para ela ser honrada, para a sua presença ser conhecida, para ela perceber que dentro da sua barriga, dentro da barriga da mãe, ela tinha esse irmão que estava por ser reconhecido. E claro, neste caso em especial, foi feito um ritual, na qual ela tomou consciência desse seu irmão, deu-lhe o nome, deixou que surgiu, e a partir desse momento, essa voz deixou de ser ameaçadora, começou a ser uma voz amiga, onde em vez de ela estar com ela, em vez de apresentar essa agressividade, ela começava a dar sinais positivos, de alerta, de proteção, e perdeu toda essa carga, no qual ela sentiu que logo após dar o nome ao seu irmão, ela sentiu no corpo dela uma descarga inconsciente e que ela conseguiu finalmente sentir a sensação de preenchimento que eu buscava desde sempre. E neste caso em específico foi um processo lindíssimo, altamente intuitivo. A pessoa também, de certa forma, estava disponível para
explorar estas áreas da sua vida, porque nem toda a gente acredita neste processo, porque eu sei porquê, porque eu próprio também já atravessei por esse processo. De certa forma já me foi diagnosticado um gêmeo perdido há 4 anos atrás, mas eu teimava que realmente isto poderia ser outra coisa. Então eu neguei este processo dentro de mim, até verdadeiramente a debruçar isso pessoalmente, através de terapia, e através da terapia consegui fazer o luto desse gêmeo perdido, e a verdade é que houve alterações dentro de mim que agora neste momento não consigo explicar muito bem quais foram, mas a verdade é que eu senti uma espécie de uma abertura perante a vida a partir do momento em que houve esse reconhecimento desse gêmeo perdido que eu trazia dentro da minha barriga também. E nesse vídeo também que eu falo com o Ivan, também nós partilhamos, nós os dois, cada um caso pessoal, e acho que também seria interessante depois, futuramente, assistirem a esse vídeo que eu partilharei aqui no canal. E este é um fenómeno que pode ser visto internamente, interiormente. Existem outras formas de nós percebermos. Também há aqui um fenómeno muito engraçado, que normalmente a pessoa que tem um gêmeo perdido, também quando faz compras, normalmente faz sempre compras para 2 pessoas. Por exemplo, eu vou comprar um par de sapatilhas e preciso sempre comprar 2 pares de sapatilhas. Se eu for comprar uma t-shirt, preciso comprar 2 t-shirts. Acontece também o fenómeno de existir também os pares de meias perdidos. Quando eu coloco os pares de meias a lavar, há sempre um par que fica perdido, há sempre uma outra metade que fica perdida. Estas já são partes mais anedóticas que por vezes acontecem, que são a nossa forma, o nosso inconsciente revelar por vezes estas pequenas nuances e darem sinais de que realmente talvez na nossa história de vida também existem este fenómeno do gêmeo perdido dentro de nós próprios, nosso inconsciente ainda por revelar. Mas indo agora à parte prática, que realmente esta é a parte mais interessante e aqui podemos buscar muitas informações reveladoras, eu vou passar agora para a parte escrita, para assim também ajudar a esclarecer como é que nós podemos detectar os gêmeos perdidos através da projeção do gêmeo perdido nas relações que nós temos, que pode ser nas relações amorosas, como também pode ser nas relações com amigos ou colegas. E vamos perceber aqui a dinâmica, e caso vocês se identifiquem com essa dinâmica, eu vou pedir também, por favor, que partilhem nos comentários e assim vamos trazer mais informação para dar valor ao canal e para ajudar as pessoas que estão também neste processo, que é uma informação nova, que eu sei que já foi falado muito nas constelações sistémicas, mas o meu papel aqui realmente é partilhar uma informação que eu vejo que realmente traz resultados, pode ser questionável de várias formas, mas quando aplicável, detectado e diagnosticado, posso-vos garantir que os resultados são garantidos, e o que isto também revela é que há uma base de verdade empírica em torno deste síndrome. Mesmo apesar de existir muito ceticismo e talvez as pessoas duvidarem de como é que é possível que um luto intrauterino pode ter uma influência tão grande na nossa vida. Assim, para o efeito, eu vou usar como recurso um esquema, que é para ajudar a perceber como é que funcionam os gêmeos perdidos, e temos aqui uma folha na qual eu vou exemplificar na prática como é que nós podemos usar esta informação a nosso favor através do uso e o recurso à árvore genealógica. E vamos começar aqui por uma data. Vamos perceber, por exemplo, dia 15 de julho, e vamos imaginar alguém que nasceu, a data de aniversário é dia 15 de julho. Então, como é que nós detectamos os nossos gêmeos simbólicos? Ou seja, são aquelas relações na nossa vida na qual nós sentimos que elas são especiais, na qual nós sentimos que com essa pessoa nós sentimos uma complementariedade muito grande, que tanto nós podemos levar isso para uma ligação quase inexplicável, quase como se fosse uma espécie de uma alma gêmea, de alguém que esteve sempre presente nas nossas vidas passadas, em que há uma espécie de uma ligação muito grande e inexplicável, mas ao mesmo tempo também pode ser uma relação muito passional e muito emocional, na qual também com essa pessoa eu posso desenvolver também uma relação de bastante oposição, sentir que aquela pessoa é quase como se fosse o meu oposto. Eu olho para aquela pessoa e eu não consigo ser aquela pessoa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sinto que eu sou uma pessoa bastante organizada, a outra pessoa, por norma, é uma pessoa bastante desorganizada. Se eu sinto que sou uma pessoa com muitos pés na terra,
Eu sinto que outra pessoa está sempre com a cabeça na lua. E quando isso acontece e temos já uma relação a alguém aí nessa complementariedade e que sentimos que há uma relação muito intensa, muito possivelmente nós temos aqui o indício de um gêmeo perdido e que é detectado através do espelho dessa relação que nós temos. Eu vou dar aqui exemplos concretos que é para tornar isto muito mais fácil. Então, pegando aqui na 15/7, os nossos gêmeos são todas as pessoas que nasceram muito próximos da nossa data de aniversário, e vocês podem colocar na vossa folha para fazer essa experiência, e neste caso mais ou menos com um intervalo de mais ou menos 7 dias, já como revelei no último vídeo, e que qual, por exemplo, eu posso detectar os meus gêmeos nesta data de aniversário nas pessoas que nasceram, por exemplo, a dia 8 de julho, ou, por exemplo, no dia 22 de julho. Todas as pessoas que estão dentro deste intervalo coincidem com a minha data de nascimento. Esta aqui é uma fase, uma forma, nós detectamos as nossas pessoas, as nossas relações, na qual estão a projetar os nossos gêmeos perdidos. Outra forma é também detectar através da data de concepção e através também da linha mestre. Mas para não estar nesses cálculos mais sofisticados, não é? Há uma forma muito mais simples, que eu já partilhei no outro vídeo, que é chamada valsa transgeracional, onde nós simplesmente colocamos aqui os 12 meses em colunas verticais e vamos buscar todas as pessoas que estão na coluna 7. Ou seja, são as pessoas que estão neste mês, neste mês, neste mês. No mês de julho, mês de abril, mês de janeiro e mês de outubro. E estas pessoas que estão no intervalo de 8 e 22 de janeiro, 8 e 22 de abril ou 8 e 22 de outubro também são indiciadas como nossos gêmeos simbólicos. E vamos partir de um exemplo em particular, vamos partir numa relação amorosa. E vamos, por exemplo, pegar aqui numa relação amorosa, em que temos aqui o João, temos aqui a Elizabeth, e o João, por exemplo, nasceu a 15/7, e a Elizabeth, por exemplo, nasceu a dia 11 de outubro. Nesta relação, são chamadas relação de gêmeos simbólicos. Ou seja, alguém que está numa relação amorosa e está com esta coincidência de datas, por norma, são relações que, muitas das vezes, numa fase inicial, são relações chamadas amor à primeira vista. E quando encontra Elizabeth e Elizabeth encontra o João, há uma espécie de uma flecha de cupido que entra e a pessoa fica altamente apaixonada, como se sentisse que aquela pessoa vai preencher e completar a minha vida e sentir que realmente eu encontrei a minha cara metade. Nos primeiros meses da relação, por norma, é uma relação muito passional, muito bonita, muito intensa, onde até adivinham os pensamentos uns dos outros, é como se existisse ali algo mágico, transcendental, mas ao longo do tempo, se cada um não trabalhar o seu gêmeo perdido, muito possivelmente, se a relação se mantiver, poderão acontecer 2 cenários, caso cada um não faça o seu trabalho individual. O cenário número 1 é caso a pessoa não consiga depois suportar esse afastamento de outra pessoa, muito possivelmente poderão entrar num relacionamento de dependência, num relacionamento tóxico, de cobrança, onde eu só existo se outra pessoa existir, sei que esta relação não me faz bem, mas eu preciso de outra pessoa para estar comigo. Por vezes dá uma relação de manipulação, onde mesmo sabendo que esta pessoa não me está a fazer bem, eu não consigo fugir dela, ou mesmo sabendo que eu preciso desta pessoa para estar bem, para fazer a minha vida, aí acabamos por criar uma dinâmica tóxica e, por vezes, isso leva, inevitavelmente, à separação. Mas também pode acontecer o contrário. O relacionamento pode ser, digamos, as pessoas podem comunicar, ter uma bela comunicação, conseguirem encontrar uma forma de partilharem os mesmos valores e a mesma vida, sabendo que existe sempre essa dinâmica lá pelo meio. Mas há um fenómeno chamado incesto simbólico, onde ao longo do tempo a relação, estas duas pessoas vão se sentir como se fossem irmãos. É quase como se elas sentissem que a partir do momento em que eu estou com essa pessoa, a minha relação com ela é uma relação muito bonita, mas nós sentimos como se fossem irmãos. Há um amor, mas não há uma chama. Não há uma sensação de energia sexual a fluir, porque aqui provoca uma espécie de um incesto simbólico
que acaba por travar o desejo sexual e um dos dois acaba por ser afetado em termos de energia sexual. Por vezes do lado feminino, a mulher acaba por ficar com a sexualidade mais inibida, ou o homem poderá ter algumas disfunções sexuais, como ejaculação precoce, como falta de desejo sexual, e por isso pode trazer consequências em termos do campo íntimo e sexual. Caso não trabalhem o gêmeo perdido e fazer a terapia do luto, cada um devido, eles vão estar a projetar num no outro esse gêmeo que está por ser resolvido. Este é o caso de uma relação. Podemos também buscar casos de relações de amizade. Homens com amigas mulheres ou homens com amigos homens, em que são relações que é uma relação de amizade muito grande, em que se não existir esta consciência, por vezes são relações que perduram muito tempo, dando no tempo, e por vezes até podem ser como familiares, como primos, como colegas de trabalho, mas que vão sempre sentir que cada um está ali muito dependente do outro, e quando um decide fazer uma coisa diferente, vai haver sempre essa pessoa que decide avançar e fazer uma forma diferente e viver a vida de uma forma autónoma e separada, poderá sentir-se invadido por um grande sentimento de culpa. Então, para ela não sentir esse sentimento de culpa, para assumir essa diferença desse seu melhor amigo ou sua melhor amiga, ela vai acabar por ir novamente para a relação e não consegue respirar na relação, mesmo sabendo que tem ali uma relação de amizade profunda. Por vezes acontece essas relações serem muito emocionais, na qual tu és a pessoa mais importante da minha vida, se não fosses tu, a minha vida não seria assim, mas na sua ausência, a pessoa acaba por cobrar a ausência da outra pessoa e estar sempre naquele ramo de dependência também. E este também é uma forma de detectar gêmeos simbólicos. Por isso o que eu aconselho é pegarem na data de nascimento, fazerem uma busca das relações na nossa vida onde nós temos esta coincidência genealógica e tentarem sentir como vivem essas relações com essas pessoas. Se sentem que é uma relação que está aberta, que apesar de existir uma relação muito profunda aberta, porque há casos também de amigos, por exemplo, em que sentem essa relação aberta um com o outro e que sentem que há ali uma cumplicidade, mas que há uma abertura, uma independência também. Mas muitas das vezes nessas relações de gêmeo simbólico, caso o gêmeo perdido não for trabalhado, muito possivelmente poderá ir para uma vertente mais de dependência, de culpa e de cobrança. Isto porquê? Porque no momento do luto, quando nós perdemos o gêmeo perdido, dentro do inconsciente do sobrevivente fica um sentimento de dívida, um sentimento de culpa, um sentimento de que aquela pessoa perdeu a vida por mim, ou aquele ser deixou de existir e eu existo em vez dela. E este sentimento de sobrevivente, ou sentimento de culpa de sobrevivente, embora esteja registado nos livros como sendo um trauma que acontece na nossa vida contemporânea, através desta síndrome que foi descoberta, também é possível perceber que existe este luto dentro de nós e que realmente é necessário adressá-lo para podermos fazer a devida terapia e libertar-nos desta carga emocional que por vezes nós podemos encontrar nas relações amorosas, bem como nas relações de amizade e com colegas de trabalho. Ou também com primos. Tudo que seja colaterais. Por exemplo, pode acontecer também este caso, peço imensa desculpa, vamos pegar aqui num caso em que, por exemplo, uma filha é dupla do pai, aí é diferente. Aí já é um duplo transgeracional e neste caso aqui, depois vou explicar mais ao certo, está no vídeo de duplos, assim é mais fácil vocês entenderem. Mas vamos esquecer este exemplo e vamos partir simplesmente só para as partes das relações, das amizades, colegas, primos e tudo que está na nossa faixa colateral. Bem, agora só mesmo para encerrar o vídeo, agora estamos na parte final, que o vídeo já vai longo, porque esta análise da árvore genealógica daria para um workshop, para uma formação, talvez exaustiva, e caso vocês também estejam interessados em que eu elabore uma formação deste género, podem também comentar, enviar uma mensagem, que também teria todo o gosto de sentir também esse incentivo para organizar e estarei disponível para isso. Mas independentemente de tudo, o meu objetivo é partilhar esta informação no vídeo. E só para concluir, agora vamos para a seguinte pergunta. Depois de termos essa informação, o que é que nós fazemos com isto? Isto realmente é o mais importante.
Ok, nós temos esta informação, realmente há aqui indícios de um gêmeo perdido na minha vida, e agora o que é que eu posso fazer com isto? E aqui que realmente nós podemos fazer duas formas, e aqui realmente é preciso ter alguém que nos acompanhe, que neste caso pode ser através de uma terapia, através da psicoterapia somática. Nós podemos depois entrar neste processo de fazer o luto do gêmeo perdido. Isto é, o objetivo qual é que é? É entrarmos em estados alterados de consciência, aceder à memória corporal, fazer uma espécie de uma regressão ao útero materno, trazer este processo e sentir nas células tudo o que eu necessito verbalizar para poder expressar esta dor do luto. Ou seja, é como se fosse uma terapia de luto normal, só que aqui nós estamos a fazer com um plano pré-verbal, estamos a falar com alguém que esteve sempre presente na nossa vida e que nós nem sequer conhecemos, e que o nosso racional resiste ao máximo até acreditar que realmente nós tivemos um gêmeo perdido dentro da nossa vida, juntamente connosco. Por isso aqui é preciso uma entrega grande, em perceber que realmente há aqui um gêmeo perdido, é preciso fazer um processo de luto. Pode ser numa sessão, 2 sessões, 3 sessões, vai depender um pouco da capacidade da pessoa estar presente para este tipo de entrega, e também podemos fazer este luto através de rituais, de rituais psicológicos, de rituais onde nós podemos fazer algo simbólico para honrar a presença desse gêmeo. Pode ser através de comprar um objeto em casa que representa esse gêmeo, pode ser através de tirar um dia de férias para viajar com esse gêmeo, ou seja, vou andar sozinho, mas na minha imaginação vou trazer o meu irmão ou a minha irmã comigo para poder falar com ela, para explicar como é que foi a vida. É uma forma de trazer à superfície esta informação para permitir que o corpo comece a começar a descarregar esta informação. E os benefícios são tremendos. Por isso, animo-vos a entrar nesta senda, nesta descoberta. Podem praticar, partilhar, se quiserem comentar também neste vídeo. Comprometo-me também a compartilhar também o vídeo dos Gêmeos Perdidos, da entrevista do live que foi feita com o Ivan. Alguma dúvida que tenham, partilhem. Estarei aqui deste lado para receber também as perguntas. E até já.